Vamos voltar aqui com o nosso template. Neste vídeo nós vamos aprender a manipular um pouco dessas fontes aqui, né? Alguns macetes, alguns truques de como trabalhar com fontes, tá? Existe um site bem legal que é o Google Fonts, que você consegue importar vários tipos de fontes para o seu site. Vamos dar uma acessada nele lá. Google Fonts. Procurar no Google Fonts. O primeiro, vamos clicar nele. Clicar aqui em cima, fontes. E aqui você já percebe que ele me traz algumas fontes aqui, né? Uma das mais conhecidas é a Roboto, né? Existem outras aí, OpenSans também é muito conhecida, Montserrat também é. Enfim, você pega uma fonte aí do seu gosto, cuidado aí para não ser muito extravagante, porque às vezes a fonte ela é muito bonita, porém a legibilidade dela é horrível, né? Eu vou pegar essa daqui, Roboto, que é a primeira mesmo. Cliquei nela, ele me dá algumas informações aqui e os pesos dela, né? Tem essa thin aqui, que ela é bem fininha e ela vai engrossando até chegar nesse black aqui, né? Eu vou pegar a regular, né? Que é a tradicional zona mesmo. Então vou clicar aqui no meu selecionar regular 400, tá? E ele já me dá o link aqui bonitinho que eu posso copiar no meu HTML, para o meu HTML, né? Então eu vou copiar este camarada aqui, vou lá no meu HTML, que a gente já tinha criado no projeto anterior, né? Então eu vou subir aqui em cima, e lembra que essa parte de configuração, essas coisas assim que não são visíveis de fato no nosso documento, a gente coloca no head, né? Então vamos adicionar aqui o CSS no nosso head. Da mesma forma que a gente adicionou o nosso estilo.css aqui no nosso head também. Então vou salvar ele e vamos atualizar aqui. Bem, percebe que nada mudou, né? Eu continuo com a mesma fonte de sempre. Por quê? Porque não basta eu importar uma fonte. Eu preciso dizer para o meu navegador que eu quero usar aquela fonte específica. Por onde? Eu acesso isso via CSS. Aqui no Google, além desse código que ele pediu aqui para eu colar no meu documento, eu devo colocar também esse font family aqui, que é o cara responsável por definir lá no meu CSS qual é a fonte que eu quero. Eu posso ter várias fontes no meu site. Por exemplo, eu posso ter uma fonte específica para o cabeçalho, posso ter uma fonte específica para o conteúdo, posso ter uma fonte específica para o menu de navegações aqui, né, na parte da sidebar, não tem problema. A grande questão é, quanto mais fonte você tiver no seu site, mais ele vai ficar pesado, mais ele vai demorar. Então, por exemplo, eu gosto de todas essas daqui, eu gosto da fininha até a mais grossa. Eu posso importar todas elas, ó. Seleciono essa, seleciono, vou colocando tudo. Beleza, eu vou ter acesso a vários tipos de espessura de fonte. Legal. Só que eu vou usar todas? E se eu nem usar todas, como é que fica, né? Então, vamos ter cautela e usar só o que a gente... e importar só o que a gente for usar, tá? Então, vamos aqui no nosso código, ó. Já que no nosso head ele já está importando essa fonte, só que ela não está sendo definida. Aqui, por exemplo, eu posso definir no body, que assim que eu defino no body essa fonte, eu digo para ele que todos os elementos vão ter aquela fonte, só não alguns específicos. Por exemplo, o input, o de botão, esses elementos HTML, eles são um pouco mais assim chatinhos, pode-se dizer assim. Então eu tenho que explicitar de fato para eles também como que eu quero colocar essa fonte. Ó. Vou colar. Aqui tem minha fonte family, Roboto. Tem uma vírgula aqui também. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Vou remover aqui a minha barra lateral. Beleza? Ó, aqui a gente tem Roboto e temos a a sans serif. Eu posso ter várias outras. Por exemplo, se eu não tiver Roboto, ele vai carregar para mim sans serif. Opa, sans serif já está aqui. OpenSans, perdão. OpenSans. Se não tiver OpenSans, passa para sans serif. E assim sucessivamente, até chegar,
Se ele não tiver nenhuma daquelas opções de fonte, ele vai pegar uma que o próprio browser, por padrão, vai renderizar para a gente. Nesse caso aqui, como a gente já está importando o Roboto, então ele já vai cair aqui na primeira e já vai interpretar para a gente na primeira. Então vou remover esse camarada aqui. Salvei. Vamos atualizar. E percebe que a nossa fonte já mudou o estilo, né? Agora ela está um pouco mais, sei lá, mais arredondadinha, né? Massa, beleza. Então a gente já viu como é que muda a nossa fonte aqui. A gente pode também, por exemplo, eu vou colocar aqui para a gente testar, tá? Para a gente ver como é que é. Eu vou colocar também outra fonte aqui só para os títulos, né? O H1, H2. Vamos colocar essa daqui? Não. Oswald. Essa Oswald é legal, que ela é forte, né? Ela é uma fonte bem impactante. Então vou remover todos esses camaradas aqui que eu tinha adicionado antes e vou, sei lá, adicionar essa daqui. Vou copiar esse link novamente, tá? E vou jogar aqui. A grande questão é que ele vai copiar alguns links que já existiam. Por exemplo, esse daqui, ó, ele já estava sendo importado aqui, então eu posso remover. Esse daqui também, ó, mesma coisa, ó, percebe que ele já está sendo usado aqui também. Vou remover ele. E aqui eu posso deixar esses dois. Eu posso usar tudo num request só. Lá no próprio site aqui tem como eu colocar várias fontes. Ó, vou adicionando aqui, volto aqui no Google Fontes, vou adicionando aqui a Roboto. E aí ele vai adicionando tudo em uma requisição só. Mas vou deixar essas duas aqui por padrão, tá bom? Então, beleza, eu vou separar aqui também, só para separar o nosso CSS, que é o nosso interno. Esse daqui são os nossos externos, beleza, salvei. Venho aqui, atualizo, nada aconteceu. Por quê? Porque eu não defini lá no meu CSS. Então, o que eu quero definir no meu CSS? Eu quero definir que para todos os títulos, ou seja, todos H1, H2, H3, até o H6, ele vai ter uma fonte diferente das demais. Então, vamos aqui no meu H1. Eu posso definir também, ó, um escopo CSS. O escopo é isso aqui, que é eu abro chaves, fecho chaves. Eu posso definir nesse escopo aqui vários elementos, ou seja, H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Abro um escopo aqui, separado por vírgula, cada um deles, e adiciono o que eu quero. No caso, font family, só que ao invés de Roboto, eu vou colocar Oswald, não é isso que a gente importou? Vamos ver se é isso mesmo. É Oswald, beleza, tá aqui. Vou copiar e colar só para não ter nenhum erro de qualquer letra aí diferente. Beleza, salvei. Vamos ver agora se lá vai carregar aqui. Repare nesse título daqui de cima. Ó, percebe aqui que ele já mudou aqui para tal da Oswald, né? E os demais continuam com a mesma fonte Roboto, né? Massa, beleza. Vamos agora conhecer um pouco sobre alinhamento das fontes, né? Porque eu consigo, nesse caso desse texto aqui, eu consigo alinhar para a esquerda, eu consigo alinhar um texto para a direita, um texto para o centro. E é com Text Align que a gente faz isso. Uma propriedade do nosso CSS. Então, deixa eu abrir aqui para ver como é que está a estrutura. A gente usa um P dentro de conteúdo, ok? Então, aqui onde tem conteúdo, vou copiar aqui, conteúdo, e vou adicionar um P. Lembrando que é a hierarquia, né? Quanto mais a hierarquia aqui. Então, todas as tags P que tiver dentro de conteúdo, eu vou colocar um text align right. Ou seja, eu quero que todos os textos venham para cá, para a direita. Então, atualizei e beleza. Percebe que ele foi, tá? Se eu colocar um texto maior, porque esse texto aqui está bem pequenininho, né? Então, vamos colocar um texto aqui grandão. E vamos voltar aqui para o início. Salvei. Ó, percebe aqui que ele vai quebrando linha e sempre alinhado para a esquerda, né? Vou remover esses aqui para não ficar tanto gerando scroll. E eu também tenho o meu text align
Text Align Center, onde eu vou centralizar o meu texto. Ó. Agora ele está centralizado. Vamos fazer isso com um bloco todo? No caso aqui, ó, a gente pode centralizar todos os nossos textos do nosso header, no caso desse camarada aqui de cima. Então, vamos pegar aqui o nosso header, que é cabeçalho, beleza, e text align, opa, percebeu aqui, né, que quando eu escrevi, ele não ficou azulzinho como é daqui. Então, eu já me liguei, pô, eu escrevi alguma coisa errada. Align, agora sim, ó, tá azulzinho, então a sintaxe está certa. Center, ponto e vírgula no final, não esquecendo, né, já me passei muito por isso. Não colocar o ponto e vírgula no final e ficar pensando, pô, eu atualizo aqui, não tá indo, não tá indo. Presta atenção no ponto e vírgula no final, que é muito importante. Então, atualizei, beleza. Temos aqui o nosso título aqui centralizado. Vou remover o centralizado desses aqui, tá? Então, vamos aqui no conteúdo. Vou remover esse camarada, atualizei. Eu vou dar um padding aqui também, porque a gente percebe que ele está muito colado, né? Que esse texto aqui está muito colado na parte de baixo do bloco. Então, vamos aqui no meu cabeçalho, padding, vamos lá, 20 pixels e salvei. Atualizando, beleza, já deu um ar mais bacana, já deu um respiro aqui, né? Na nossa visualização, né? Desse componente aqui. Vamos adicionar esse padding aqui também nesses dois elementos, para ficar bem fácil da gente enxergar aqui. Vamos para a barra lateral, certo? Adicionei um padding e no nosso conteúdo também eu vou adicionar o mesmo padding de 20 pixels. Atualizei, beleza. Só que ele deu uma crescidinha aqui, né? Eu vou mostrar um macete para vocês aqui bem legal também, que é sobre o padding. Além do padding eu colocar esses 20 pixels e ele definir esse padding para o quadrado todo, ó, se eu colocar inspect, por exemplo, clicar aqui no meu seletor aqui de elemento e colocar aqui em cima, você vai perceber que ele tem, ó, essa parte aqui que é um amarelo mais escuro, né? Aqui, ó. E aqui ele está tracejado, né? Esse tracejado aqui significa que é o conteúdo dentro dele, né? Que ele é meio oco por dentro, pode-se dizer assim, ó. E aqui por fora a gente tem essa camada aqui. Essa camada é o nosso padding, beleza? E existe uma forma, várias formas na verdade, de colocar padding em um lugar só. Não preciso colocar no bloco todo. Eu posso colocar só em cima, como padding top, padding left, right e o padding bottom. Dessa seguinte forma aqui, ó, padding top. Então, se eu salvar, ele vai me adicionar um padding. Opa, ah não, porque ele foi para o conteúdo. Vamos mudar aqui, ao invés de conteúdo, vou remover esse daqui. Vamos para a barra lateral, que a gente já está trabalhando nela, né? Eu vou remover um pouquinho desse conteúdo aqui, só para ficar mais fácil da gente enxergar lá. Salvei. Pronto. Ó, coloquei meu inspetor aqui em cima. Ó, já percebe que ele tem o padding só aqui em cima. E o que está tracejado, que é o oco, entre aspas, né? Ele está todo preenchido aqui. Ele não tem padding nenhum. Posso colocar o padding left de 20 pixels. Salvei. Atualizei. Inspecionei aqui. E agora, ó, percebe que agora a gente tem esse espaçamento aqui. No right e no top. Beleza? Vamos fazer isso para o right e bottom. Eu falei right, né? Eu acho que é left que era para eu ter falado aqui. Left e no top. Agora vai ficar como estava antes. Em todo o meu bloco a gente tem esse espaçamento aqui de padding, tá? Então essa daqui é uma forma de trabalhar com padding, explicitando exatamente onde que eu quero. Se eu quero no topo, se eu quero embaixo e tudo mais. Atualizei aqui, agora ele só está na parte de cima. Existe uma outra forma também, que é só usando padding, sem usar o traço. E eu tenho alguns parâmetros aqui que eu posso passar além desse 20. No caso, se eu colocar aqui 20 e 10 pixels, o que vai acontecer? Ele vai adicionar
20 pixels de padding em cima e embaixo do elemento. E nos lados ele vai adicionar 10 pixels. Eu vou colocar até menos para ficar bem discrepante e a gente conseguir enxergar bacana aqui no site. Ó. Aqui percebe que a gente tem uma camada bem fininha aqui na barra lateral, no lado direito e no lado esquerdo, né? Aqui tem os 5 pixels de padding. E aqui embaixo nós temos os 10 pixels e os outros 10 pixels aqui. Se eu clicar aqui, a gente já vê aqui, ó, que tem esses 10 pixels e os 5 pixels aqui no nosso inspetor aqui de elementos. Beleza. Eu posso também chegar aqui e falar 10 pixels. O que vai acontecer agora? Para o topo eu tenho 20 pixels, para os lados eu tenho 5 pixels e para baixo eu tenho 10 pixels. Fica difícil de decorar, mas com o tempo você pega a prática e eu vou te dar um macetezinho aqui quando eu explicar o último que você vai entender, sempre. Então, salvei. Ó, agora nós vamos ver o seguinte, ó. Aqui eu tenho 20 pixels, beleza? Aqui eu tenho os mesmos 5 que já tinha antes e aqui só 10. Dá para perceber que aqui é a metade, que o que está embaixo aqui é a metade do que está lá em cima. Por quê? Porque aqui tem 10. Ó, aqui tem 10 embaixo e 20 em cima. E nos lados 5. E agora, por último, a gente tem aqui nosso 40 pixels. Que vai ser o quê? Vai ser o nosso topo, 20 pixels. O nosso lado direito vai ser 5 pixels. Para baixo, 10. E para o lado esquerdo, 40. Salvei. Vamos testar aqui agora. E vamos ver. Ó, já percebe aqui os meus 40 pixels aqui, o cara mais discrepante que tem, né? Para a esquerda. Para o topo, temos 20. Aqui, 5. E aqui, 10. E qual é o macetezinho aqui, né? Como é que eu sei por onde começar? Se esse é o topo, se esse é o lado direito ou o lado esquerdo. Ele pega uma referência bacana que é do sentido horário. Então, começando no meio-dia aqui, a gente tem aqui o topo, né? Que é o ponteiro tá para cima. Então, para o topo. Aqui, no ponteiro do lado direito, no ponteiro para baixo e no ponteiro para a esquerda. Ou seja, no sentido horário, a gente tem essa ordem, tá? E se eu remover o último camarada aqui, esses dois aqui, que são para cima e para baixo, eles se destoam, só que esse daqui não. Esse daqui ele repete para a direita e para a esquerda o mesmo valor. E removendo este camarada aqui, eu repito para cima e para baixo e para os lados eu repito os 5 pixels aqui. Beleza? Então é uma regrinha aí do sentido horário, não esquece que ela é bem facinha. Então tá. Vemos um pouco aqui sobre padding, vemos um pouco sobre texto. A gente tem também algumas opções de estilo de texto, que deixa eu pegar o conteúdo novamente. Ó, temos o color, que a gente já viu também, mas é uma forma de estilizar o nosso texto, que é usando cores, né? Então 069, por exemplo, ele pega esse azulzinho aqui. Salvei, atualizei e aqui o nosso texto tá azulzinho. Se eu quiser um texto com bold, né, com negrito, como é que eu faço? Eu uso font weight bold, que ele é responsável por deixar o nosso texto em negrito. Então salvei e agora ele tá bold. É muito usado também na fonte aqui do heading, né? Quando a gente quer tirar o negrito do H1, porque o H1 por padrão ele já vem com negrito, né? Então se eu quisesse tirar, eu viria aqui no meu aqui no nas minhas tags H, né, que tem aqui. Posso colocar aqui meu font weight normal. E se eu colocar normal, ele vai ficar normal. Só que se eu atualizar aqui, ó, percebe que ele não mudou em nada. Por quê? Porque quando eu importei aqui do Google, que eu só importei a fonte mais escura. Eu não importei a fonte regular, por exemplo. Então, a única fonte que ele tem é essa mais escura. Então, vai ficar do jeito que está.
Mas, se não fosse isso, vamos colocar aqui uma sans serif só para a gente testar então. Vamos remover aqui a Oswald. Salvei, atualizei. Ó, percebe que ele está aqui com esse peso nessa fonte, tá? Se eu remover aqui o meu fonte weight, já percebe que ele deu uma engrossada aqui, tá vendo? E aqui eu posso colocar alguns valores também, como por exemplo esse 500, esse 700, esse 300. Ou seja, se eu colocar um font weight 200, por exemplo, ele vai puxar, 200 nem tem, vamos colocar 100, que é o mais fininho que tem daqui, ó. Se eu colocar 100, ele vai puxar esse mais fininho. E aí, quanto mais eu vou aumentando aqui essa centena aqui, ele vai deixando a nossa fonte mais grossa, tá? O font weight bold, por exemplo, é só uma variável para chegar no font weight, por exemplo, daqui do 700. É como se fosse uma variável mesmo. Beleza? Então, temos aqui a nossa fonte. Vou voltar aqui para o nosso font family, que era Oswald. Salvei, vamos ver se está importando novamente. Não está. Porque tem que remover esse aqui, né? Não dá para ter dois atributos no mesmo escopo. Beleza, então tá aqui. Só que eu quero agora aumentar o tamanho da fonte do meu H1 lá, desse camarada aqui, ó, do header H1. Eu quero deixar ele maior, assim, com mais impacto. O que eu faço? Venho aqui no meu conteúdo, tá? Que é o pai do meu H1. Opa, olha, eu já ia errar. É o cabeçalho, não é o conteúdo. Então vamos voltar aqui, vamos remover esse camarada aqui. Vamos até o nosso cabeçalho. Temos a nossa tralha aqui antes, né? A nossa hashtag, nosso jogo da velha. E vamos colocar H1 aqui. E aqui, font size. Vamos colocar aqui, sei lá, uns 72 pixels. Aqui é o nosso fonte de fato, né? O tamanho da nossa fonte. Salvei e percebe que ficou gigantesco aqui na nossa fonte. Mas eu não gostei. Venho aqui e altero. Só que vou colocar 70, por exemplo. Só que às vezes eu fico indo para o código e voltando para o browser. Indo para o código e voltando para o browser. Uma forma bacana da gente ver se aquela fonte está boa naquele tamanho ou não é vir aqui no próprio browser mesmo, inspeciona o elemento. Aqui a gente tem o nosso 70, né? Posso botar aqui 60, pô, ainda não tá legal. Vou aqui na setinha, ó, bota para baixo, até chegar, pô, 42, gostei, aqui tá legal. Então venho aqui e só coloco meus 42 aqui no meu H1. Atualizei. Beleza, show de bola. Vou remover esse fonte bold aqui para não ficar também um carnaval só, né? Então, por padrão também você já percebe que a cor das fontes ela já vem como preto, né? Se eu quiser alterar isso para todas as cores de fonte, eu venho aqui no meu body e altero, né? E aí eu consigo resetar todas essas fontes. Vou adicionar também um text align center lá no meu rodapé. Text align center. Lembrando daquela aula que a gente teve lá, né, na parte de design, que não é legal a gente colocar um negócio centralizado, outro para a direita, outro para a esquerda, ficar aquela confusão de informação e a gente não conseguir ter um norte, né? Então, isso aqui é mais uma forma didática aqui para a gente aprender a brincar com os elementos. É muito importante que você faça isso também aí, né? Não adianta só olhar, vamos lá, vamos pegar o código, porque é fazendo que a gente aprende. Então, vou colocar um padding aqui também, porque a gente vê que está tudo coladinho. Então, vamos aqui no meu rodapé, padding, vamos colocar aqui nosso 32 pixels, salvei e beleza, temos nosso padding aqui já. E por padrão também, esses links, eles já vêm com esse tracinho embaixo, que muitas vezes a gente não quer deixar esse tracinho embaixo, quer só deixar uma cor de link, né, que geralmente é um azul, ou a cor primária do site que você estiver trabalhando, né, e só que sem esse tracinho embaixo. Como é que eu faço para remover ele?
por padrão, o browser já coloca para mim esse underline aí debaixo das tags A. Vamos fazer o seguinte, para todas as tags A que tiver no meu projeto, eu vou remover essa definição aqui da minha barra lateral, porque eu vou jogar em todas as minhas tags A. Primeira coisa, o que eu quero fazer? Color, vou colocar uma cor azulzinha, que geralmente é uma cor de link mesmo. Vou pegar essa cor aqui e vou dar uma brincada nela aqui, ó. Vou arrastar aqui para o azul, vou jogar mais para cá. Eu clicando aqui em cima, ele já muda para mim de RGB para o Hex, tá? Eu tenho aqui outros tipos de formato aqui de codificação de cor, mas eu vou querer o Hex mesmo. Beleza. E eu quero remover aquele underlinezinho que tem embaixo. Então, text decoration, isso, none. Por padrão ele vem com underline, então eu quero que não tenha nenhuma decoração no meu texto. Salvei, atualizei, beleza, percebe que ele está aqui, ó, com a corzinha azulzinha, como eu tinha deixado, só que sem o tracejado por baixo. Só que eu quero um outro comportamento agora. Eu quero, quando eu passar o mouse por cima desse link, eu quero que ele apareça o underline aqui de baixo, o tracinho aqui de baixo. Como que eu faço isso? Aí eu vou usar um pseudo. Aí eu vou usar esse camarada aqui, conhecido como hover, ou seja, quando eu passar o mouse por cima, quando dá um mouse hover em cima do meu A, ele vai ter um comportamento que eu vou aplicar agora, que é o meu text decoration underline. Salvei, vamos ver como é que vai ficar. Ó, percebe agora que quando eu passo o mouse, ele vem com um underlinezinho bonitinho já para mim. Massa, né? Eu posso fazer qualquer coisa aqui, eu posso mudar de cor, por exemplo. Se antes era azul, agora eu quero que ele tenha uma cor, vamos ver. Agora eu quero que ele tenha uma cor verde. Então, salvei, atualizei e, ó, percebe que a cor muda para verde. E percebe-se também que o contraste dessa cor verde com o background ficou horrível de ler, né? Então não faça isso quando você estiver fazendo seu site. Se preocupe sempre com a usabilidade, com a pessoa que vai estar usando o seu site. Se ele é agradável, se ele pisca muito, a gente já fica meio perdido, não sabe onde é que o conteúdo está, né? Então é isso, essa aqui foi uma parte mais de texto, só para a gente aprender um pouquinho a manipular e remover alguns padrões que o próprio browser já nos traz, né? E nos vemos no próxima aula. Valeu!